Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aí mais uma vez fazendo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses e no nosso encontro passado nós falamos sobre uma questão de vida ou morte. Eu quero dar sequência a essa temática desenvolvendo o texto de Filipenses, capítulo 1. Acompanhe comigo, por gentileza, o que diz o verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estamos acompanhando a escrita de um homem que está condenado, está preso, aguardando a sentença e praticamente no corredor da morte. E esse homem, ele então usa essa frase no meio da sua carta. E eu acredito que essa frase ela é o divisor de águas. Ele vem construindo um raciocínio e aqui ele chega no ápice da carta, expondo as suas convicções. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não há aqui nenhuma manifestação de um homem desesperado. Não estamos aqui lidando com um homem à beira da morte, sem saber o que fazer. Na verdade, o que nós estamos ouvindo são as palavras de um homem consciente. Um homem consciente da sua razão de viver. Um homem consciente do que fez da vida e da onde chegou com a vida. Um homem que está consciente de que a morte está para chegar. E quando ela chegar, ele afirma: é aí que eu vou lucrar. Quando ela chegar, é aí que eu vou ganhar. E aí surge a pergunta: como? Como lucrar com a morte? Como fazer da morte um objeto de lucro? Será possível isso? Será que Paulo não está vivendo uma alienação? Não. O que Paulo está querendo nos ensinar é que ele encontrou a razão de viver. E não há coisa na existência humana mais revolucionária, mais extraordinária, mais subversiva, mais importante quando nós entendemos a razão da nossa existência. Paulo está plenamente convicto disso. E você já sabe o porquê você existe? Você já sabe o que você veio fazer nessa terra e por que você está aqui ainda? Jesus Cristo, certa vez, ele desenvolveu um diálogo com um homem que também estava prestes a levá-lo à condenação, e o nome desse homem foi Pilatos. E nesse diálogo de Jesus com Pilatos começa a falar sobre a condenação de Jesus e tentando ali aliviar a barra dele, arrumar uma maneira de não condená-lo. E Pilatos não esperava ouvir de Jesus a seguinte frase: para isso eu nasci, para isso eu vim a este mundo, para dar aos homens o testemunho da verdade. E todos aqueles que ouvem o que eu tenho a dizer, esses têm um compromisso com a verdade. Isso está em João capítulo 18. Jesus Cristo sabia exatamente o porquê ele veio a esta terra. Ele vai dizer: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vai dizer em um outro momento: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus Cristo sabia o que ele estava fazendo aqui nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei por que eu vivo. Eu sei qual é a minha razão de viver. Por isso que a temática de hoje é essa, uma questão de vida ou morte. Porque quando nós sabemos responder essa pergunta, por que estou aqui? Por que vim a este mundo? E nós entendemos se estamos ou não vivendo o propósito da nossa existência, porque é aí o valor da vida.
O valor de todo objeto é quando esse objeto cumpre o propósito da sua existência. O valor de uma caneta é quando essa caneta escreve. O valor de uma televisão é quando ela consegue transmitir sons e imagens. O valor de uma cadeira é quando ela consegue servir de assento para alguém. O valor de um chuveiro é quando ele consegue liberar água para as pessoas se banhar. Então, todo objeto criado foi criado com um propósito, com uma razão. E quando nós entendemos, então, a razão da nossa existência, aí a alegria é total. Mas quer ver uma coisa que faz a vida ser pesada? É quando a gente vai zigue-zagueando de um lado para o outro e vivendo e batendo cabeça e a gente ainda não entendeu por que nós estamos vivos. E quando nos deparamos com o nosso vazio existencial, é aí que a nossa vida fica pesada. É aí que a gente traz um sentimento de desperdício. Isso pode parecer um contrassenso, mas se é vazio, era para ser leve. Mas a vida vazia, ela faz com que o coração vazio faz com que a vida se torne uma vida pesada. Agora, uma vida cheia de significado, cheia de sentido, uma vida em que você descobriu a razão de viver, quão maravilhoso é viver assim. E digo mais, quanto mais cedo você descobrir, melhor será. Porque é aí que você vai viver uma vida muito mais focada. Hoje, aos 45 anos, eu tenho plena consciência. Deus me colocou nessa terra para ser um pastor. Fui militar durante 26 anos. Vivi boa parte da minha vida exercendo a minha profissão como um profissional de saúde. Sou um homem casado, tenho 3 filhos. E há 10 anos atrás eu orei ao Senhor com um coração extremamente agradecido por tudo que já tinha vivido e dizendo para Deus aos 35 anos, Senhor, muito obrigado. Se o Senhor quiser me levar dessa terra hoje, eu já estou pronto. Porque eu tenho entendido a razão de viver. Obrigado pelas experiências, obrigado pelo que eu já fiz. Obrigado. Obrigado por me livrar de muitos erros. Porque, como disse, quando nós descobrimos a razão da nossa existência, a gente vive uma vida mais focada, mais centrada, porque você sabe quem você é e por que você está aqui. O que te faz levantar todos os dias pela manhã? Responda aí do seu lugar, por que você está estudando? Por que você trabalha? Qual é a razão de ganhar dinheiro? Você está em busca de status? Você quer dar vazão às vaidades do seu coração? Você quer se entregar aos prazeres, à luxúria? Por que você existe? Porque se você não tiver uma razão bem definida, quanto mais perto da morte você estiver se aproximando, se é que a gente sabe quando ela vai chegar, mais desesperado você vai ficar. E o texto que nós estamos lendo, a gente não vê um homem desesperado, a gente vê um homem consciente e um homem dizendo, se a morte chegar, é lucro. E sabe quando que o morrer é lucro? Quando o viver é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O viver, quando o nosso viver é Cristo, a morte é lucro. O que te faz viver? O que move o seu coração? O que te motiva? O que te mobiliza? O que te movimenta? O que te faz viver uma vida apaixonada, contagiante? O que alegra de verdade o seu coração? O que Paulo está dizendo é isso. Eu encontrei a razão de viver. E o meu viver é Cristo. Sabe por que eu vivo uma vida de fidelidade à minha esposa? Porque o meu viver é Cristo. Sabe por que eu administro o meu salário com responsabilidade? Porque o meu viver é Cristo. Sabe por que eu me porto como um bom funcionário diante da minha empresa? Porque o meu viver é Cristo. Sabe por que eu cuido da minha saúde? Porque o meu viver é Cristo. Sabe por que eu procuro ser para os meus filhos um pai responsável, dedicado e comprometido com a educação e com a formação deles? Porque o meu viver é Cristo.
Sabe por que eu procuro ser um filho honesto com os meus pais, obediente e honrando os meus pais? Porque o meu viver é Cristo. Sabe por que fazer os meus negócios com honestidade? Porque o meu viver é Cristo. Então, quando o nosso viver é Cristo, a nossa vida ela é revolucionada. Qual é a sua razão de viver? Por que você está aqui ainda? Paulo está diante de um grande dilema. E isso está ali registrado nos versículos seguintes. Ele vai dizer: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que, para mim, é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. O que Paulo está dizendo é que se a morte chegasse, seria maravilhoso demais, incomparavelmente melhor. Mas eu ainda permaneço nessa terra porque eu tenho uma missão. Eu permaneço ainda nessa terra porque Deus, Ele me usa como instrumento na vida das pessoas, e por causa de vós, Paulo está dizendo, é que eu tenho certeza que não morrerei, porque a minha hora vai chegar quando todo o propósito da minha existência tiver acabado. Por isso eu não tenho mais medo da morte. Por isso mais a morte não me faz chorar. O pensar na morte não mais me faz sofrer. Porque a minha vida, ela está nas mãos de Deus. E no momento certo, Deus me retirará dessa terra. Quando a minha missão estiver cumprida. Paulo não fala isso em níveis filosóficos. Paulo fala isso em níveis práticos. Ele tem plena consciência disso. Jesus sabia o porquê veio a este mundo. O apóstolo Paulo está nos dizendo que ele sabe por que veio a este mundo. E presta atenção, isso é uma questão pessoal. Ele vai dizer, porque para mim, é uma escolha dele. Para mim, o viver é Cristo. É uma atitude dele. É uma concepção dele. É uma questão pessoal dele. Você é responsável para dizer para você por que você vive, o que motiva o seu coração e por que você ainda existe. Cuidado. Cuidado para que toda a sua razão de viver não acabe com a sua morte. Cuidado para que toda a sua razão de viver não acabe na sepultura. Porque pior do que viver sem Cristo será morrer sem Ele. Não vai fazer muita diferença na vida se hoje você comeu feijão com arroz ou se você comeu as comidas mais requintadas possíveis. Daqui a 100 anos, isso não vai fazer muita diferença. Não vai fazer muita diferença se hoje você andou de bicicleta ou se você andou de carros luxuosos. Daqui a 100 anos, isso não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença se você... daqui a 100 anos não vai fazer diferença se você morou numa casa muito luxuosa ou se você morou numa residência bem apertadinha. Daqui a 100 anos, isso não vai fazer diferença. Se você dormiu numa rede, numa esteira, ou se você dormiu numa cama com um colchão, isso daqui a 100 anos não vai fazer diferença. Mas daqui a 100 anos vai fazer diferença se você viveu com Cristo ou se você viveu sem Cristo. Porque quando o nosso viver é Cristo, o morrer é lucro. E é uma questão de vida ou de morte. Porque você sabe que esse dia vai chegar. Você não sabe quando, mas você sabe que vai chegar. E quando chegar, para onde você vai? Paulo vai dizer, para mim, seria incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Ele sabia para onde ele iria quando ultrapassasse aquela porta. A porta que faz a divisória entre a existência terrena e a entrada na eternidade.
Ele sabia para onde ir, porque o viver é Cristo. A minha oração, o meu desejo é que você faça essa decisão o mais rápido possível. Saber que Jesus te ama é importante. Saber que Ele tem um plano para você é maravilhoso demais. Mas o melhor é você entregar a vida a esse que te ama para que você possa viver os planos que Ele tem para você. A palavra vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. E isso você precisa fazer de maneira consciente. Isso você precisa fazer de maneira voluntária. Há um chamado de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Recebe essa semente e um beijo no seu coração.